Na voz do povo nasce a verdade, do grito firme contra a injustiça. É a força viva da sociedade que não se cala, luta e denuncia. Do campo à cidade ecoa o clamor por mais justiça e dignidade. Tribuna erguida com fé e valor, defendendo o povo com coragem. Tribuna do povo é nossa voz, É força que nunca se cala, por direitos por todos nós. é a verdade que sempre fala. Tribuna do povo chegou Pra lutar, pra defender, onde a dor e clamor, a justiça vai prevalecer. Nos bairros, nas ruas, na praça, problemas ganham solução. A esperança nunca se cansa quando o povo tem expressão. É denúncia. Ora viva, boa noite. Boa noite a todas e a todos. A todos que têm mostrado muita preocupação por nós. Saudamos a todos porque vocês são a razão da nossa existência. Vou fazer esta live, ou convido-vos para ficarmos nesta live, que é para darmos o ponto de situação, esclarecer alguns equívocos e agradecer também a todos e a todos que têm estado a mostrar o maior interesse, empenho, apoio, acima de tudo, no caso do J. Pachoneia. Portanto, o caso de J. Pachoneia, primeiro, só para lembrar que o J. Pachoneia entrou na cadeia no dia 29 de abril, até hoje. Podemos dizer até ontem, se calhar hoje ainda pode ter soltura essa noite, não se sabe, como são eles que decidem sentar por cima dos documentos, decidem colocar os processos no sovaco, decidem, fazem aquilo que acham que devem fazer. Mas vale a pena dizer, irmãos, depois de termos anunciado o apoio sobre o pagamento da multa em que foi aplicado ao nosso irmão, ou sobre o nosso irmão J. Pachoneia, que era de 8.750 meticais. Repito, 8.750 meticais. E graças a vocês, vossos bons corações, vossa boa colaboração, a vossa demonstração mais profunda do carinho e em apoio pela causa, não só a causa da prisão de J. Pachoneia, mas a causa de lutar contra a injustiça. Portanto, isto revelou, mostrou e demonstrou de forma clara o quão vocês são comprometidos pela causa. Portanto, em poucos dias conseguimos arrecadar o valor que era preciso e até excedeu. Em pouco tempo
conseguimos ter 20 mil. 20 mil e alguma coisa. Não é os centavos, agora posso não me lembrar. Mas não foi pouco dinheiro. É muito dinheiro que saiu de vocês, que apoiaram a todos os defensores, ativistas, a todos aqueles que lutam contra a injustiça social, que lutam defendendo os indefesos, que gritam bem alto por aqueles que não podem gritar. Portanto, vale a pena dizer que este sacrifício que vocês fizeram foi maior. E dentre este valor, tirou-se 7 mil, aliás 8.750, que foi pago a multa, e o resto encaminhou-se para a família de J. Pachoné, porque J. Pachoné, como sabem, não é nenhum funcionário público, é quem que faz conta própria, é um taxista, não é? Mas mesmo sendo taxista, ele não para lutar pelos funcionários públicos, não para lutar por diretores, não para lutar por alguns doutores, não é? Que se intitulam de doutores e quando são lambebotas também, mas não para de lutar. Portanto, é por isso que nós estamos aqui. Dentre este valor, uma parte foi para a família. Ele que é o provedor da família, estando naquela situação em que ele está, não tem como. E alguns estavam a dizer, queremos ouvir de forma transparente este valor. Então, foi nesse sentido que o valor foi distribuído. E, mais uma vez, queremos mostrar e demonstrar o nosso agradecimento à equipa de mentes resilientes. É luta de todos. Esta não é luta miúda. Esta não é luta que deve ser ou que pode ser mensurada na palma da mão. Não. É uma luta grande. Ciente que lutar para mudar o comportamento de uma epidemia instalada numa nação, no qual percorre nas veias de um regime, não é tarefa fácil. Nunca foi e nem será fácil. Por isso que em alguns momentos nós assistimos, acompanhamos, ouvimos até grandes dirigentes, grandes figuras a serem eliminadas. Nós acompanhamos grandes individualidades a serem assassinadas, porque de algum modo tentam lutar contra a injustiça, a corrupção, a roubalheira, o cabritismo, o nepotismo, o nhonguismo, a máfia dentro do sistema, dentro do regime. E que isso tem saído muito caro. Então, meus amados, vamos continuar a dizer que a luta continua, nunca vai parar e não deve parar. Vocês têm feito a vossa parte e nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Vocês mostraram. Alguns até hoje dizem, porque J. Pachoné escolheu, quis. J. Pachoné está naquela situação porque ela escolheu. Não. Tu falas isso porque não estás apertado hoje. E só vale a pena lembrar-vos que o próprio J. Pachoné, que em algum momento, algumas entidades, algumas individualidades tenham precisado, tenham solicitado, tenham recorrido, mas hoje estão aí. Então, meus amados, só nós moçambicanos, e que podemos tornar o nosso Moçambique saudável. Hoje estão a dizer o quê? Afinal não confiava nada, não tem dinheiro. Sim,
Deus não dá tudo. Deus dá coragem a alguns e Deus dá condições financeiras aos outros. Deus dá sabedoria a alguns e Deus dá coragem aos outros. Ao J. Pachoné, como alguns outros ativistas sociais e defensores de direitos humanos, incluindo a mim, Deus nos deu o quê? Nos deu a voz, nos deu a coragem. Não nos deu dinheiro. Mas nós nunca vamos abandonar, porque não temos dinheiro. Porque sabemos que existem pessoas que são sacrificadas, são pisoteadas, são humilhadas. Há um nível de nepotismo instalado dentro das instituições públicas e privadas. Há um nível de corrupção instalado. Há um nível de assédio sexual instalado dentro das instituições públicas e privadas. Então, nós não podemos assistir. Se Deus nos deu isto, nós temos que continuar a usar. E vamos continuar a usar. Vamos continuar a usar. Porque isto, Deus não nos deu para colocarmos no cacifo. Deus não nos deu esta coragem, esta sabedoria, esta determinação para guardarmos no cacifo. Não. Vamos continuar a aplicar. Mais uma vez, também agradecer a todos que fizeram a contribuição de igual modo para o Adriano Novunga, que é um dos defensores de direitos humanos, é um ativista moçambicano, que de forma incansável tem lutado dia após dia, dias e noites, para trazer a verdade, para combater a injustiça social. Então nós vamos continuar, não vamos calar. Não vamos calar. Eu me lembro de outra vez, disseram, queres voltar na parte incerta? Meus irmãos, ninguém quer estar na parte incerta. Ninguém gosta de parte incerta. Mas a situação, às vezes, nos obriga. Mas por quê? Porque nós escolhemos uma linhagem. Você escolheu a corrupção. Você escolheu o lambebutismo. Você escolheu o assédio sexual. É o que você escolheu. E isso que você escolheu é aquilo que vai contra a lei. Portanto, quando vocês mal nos falam nas redes sociais e nós acompanhamos, assistimos e temos dito, força, continuem a nos falar mal. Continuem. Mas cada um sabe o que vai depois arrecadar. Portanto, J. Pachoné ainda está na cadeia. Alguns perguntavam, este valor é para a sua liberdade? Não. É um valor destinado para pagar uma multa em que alguns tios decidiram sentar na cadeira, levantar, então se tem que pagar multa. Sim, vamos dizer o quê? Decidiram sentar na cadeira, levantaram, se deve pagar multa. 8.750, tudo bem? Chumbaram o habeas corpus. Tudo bem? Vocês que são donos do país, vocês que mandam. Mas a legalidade, como tal, não existe. A justiça, nós estamos muito distantes de alcançar a justiça. Meus amados, eu só peço que me digam qual é o salário mínimo na polícia, qual é o salário mínimo no Ministério da Educação, qual é o salário mínimo na saúde. Estamos a falar do servente. Qual é o salário mínimo na agricultura? Qual é o salário mínimo dos setores que fazem parte da função pública? Só quero perceber alguma coisa. Somente quero perceber alguma coisa. Salário mínimo deste Moçambique, qual é? É isso que eu quero saber. Digam-me vocês que estão desse lado. Polícia, qual é o salário mínimo? Qual é o salário mínimo do Ministério do Interior? Qual é o salário mínimo
no Ministério do Interior, qual é o salário mínimo? Qual é o salário mínimo no Ministério da Educação? Aquele varrechão, quanto que recebe? Aquele varrechão, quanto que recebe? É isso que eu preciso saber. Quanto que recebe aquele varrechão? Quanto que recebe aquele que a missão é limpar aí na casa mortuária? Aquele que limpa, que anda a recolher ligaduras aí no hospital? Qual é o seu salário? Aquele que anda a distribuir senhas, qual é o seu salário? Qual é? Não é do médico, não é do enfermeiro, não. Qual é o salário daquele varrechão? Qual é o salário daquele que está na agricultura? Qual é? Se alguém estiver perto, peço que me partilhe. Que alguma coisa não está certa. Um país não pode dizer que salário mínimo é X no mesmo país e em cada setor com salários mínimos diferentes. Você vai na educação ter salário mínimo, vai na PRM ter salário mínimo, vai na agricultura ter salário mínimo, vai na pesca ter salário mínimo, vai no meio ambiente ter salário mínimo. Quantos salários mínimos tem? Por isso eu quero saber qual o salário mínimo que tem neste país. O mínimo dos mínimos. Quem tiver aí por perto, peço que partilhe, por favor. Peço que partilhe. Porque nós fomos, ok? Na penitenciária é 12.650. Salário mínimo na penitenciária. O servente da penitenciária é 12.650. Ok? Muito obrigado. Mas alguém pode partilhar qual o salário mínimo? Salário mínimo. Qual é? Penitenciária 12.750. Saúde. Aqueles papás, aquelas mamás que recolhem ligaduras. Qual é o salário mínimo? E aí já inclui subsídio de risco. E com descontos, qual é o líquido que recebe? Ok? Qual é o líquido que recebe? Ok? Também eu queria saber o salário de segurança privada. Fernando Adelino. Queria saber também o salário da segurança privada. Qual é o salário da segurança privada? E também os municípios. Os municípios. Peço que me digam qual é o salário mínimo dos municípios. Qual é o salário mínimo dos municípios? Ok? Qual é o salário mínimo dos municípios? Confiado, Paulino, que nós que somos o povo moçambicano não vamos aceitar nos silenciar porque eles já habituavam a roubar o nosso país. Ok? Asfademos 11.489. Ok? Muito bem. Portanto, o regime à cabeça sem saberem que estavam sendo enganados e ameaçados e ficavam com medo. Mas para nós jovens não vamos aceitar essas brincadeiras. Para aquele que é jovem, stop, soneca. Ok, obrigado. Obrigado, confiado. Ok, boa noite, Mancismo. Yebo, boa noite. Eu queria saber também o salário de segurança privada. Então, peço que partilhem. Qual é a informação? Jacinto Simões, José Simão, 25 mil. Qual o salário mínimo 25 mil? De que ministério? Que ministério? Que empresa? Este é um assunto sério. Os municípios, quanto que pagam? Qual é o salário mínimo dos municípios? Portanto, essa é uma questão importante que nós precisamos de levantar. E sabermos se os salários estão uniformizados ou não. Uma vez que no final do dia todos compram tomate no mesmo mercado, todos compram pão na mesma padaria, compram batata doce no mesmo mercado, compram mandioca no mesmo mercado. No final dos tempos, todos compram farinha na mesma mercearia, compram sabão na mesma loja, mesma mercearia, mas temos salários mínimos desajustados. O salário mínimo no município é de 5 mil meticais. Obrigado, ligado a partir da cidade
de Chimoio, ok? Salário mínimo no Chimoio são 5.000 meticais. O salário mínimo no Chimoio